Boa tarde a todos. Eu sou a professora Glória Maria de França. Eu tenho especialização em endodontia pela ABO Alagoas e possuo mestrado e doutorado em ciências odontológicas pela UFRN. O tema a ser abordado na aula de hoje será o das reabsorções dentárias. As reabsorções dentárias, elas ocorrem de modo semelhante fisiopatologicamente às reabsorções ósseas. E por definição, extraído do glossário da Associação Americana de Endodontistas em 2012, as reabsorções dentárias são um evento fisiológico ou patológico decorrente da ação de clastos ativados e é caracterizada por uma perda transitória progressiva de cemento ou cemento dentina. Existem fatores protetores presentes na superfície radicular e também no interior da polpa, que vão impedir as células clastas de desempenhar a sua função reabsortiva. Esses fatores, eles estão geralmente presentes e é por isso que a nossa raiz, ela não é frequentemente acometida pela reabsorção como é feito com o osso. Em relação aos fatores protetores presentes na raiz, nós citamos o ligamento periodontal. Ele é encontrado em toda a raiz, circundando com uma espessura de 200 micrômetros. Também células estão presentes, como os cementoblastos, circundando a raiz, e elas são mais numerosas no terço apical. O cemento, ele é protegido por uma camada de um material não mineralizado, chamado de pré-cemento ou cementoide, de 3 a 5 micrômetros. Esse material não mineralizado, ele funciona como se fosse um osteoide. O osso, quando ele possui o osteoide, ele é mais resistente à ação dos clastos, ele não é facilmente reabsorvido. E ele também ele não tem a vascularização, ele não possui vascularização. Alguns grupamentos celulares estão presentes, como os restos epiteliais de mala 6. Esses restos epiteliais de mala 6, eles são provenientes da degradação da antiga bainha epitelial de Herpes. São células quiescentes, mas elas são capazes de voltar a proliferar e repor os cementoblastos perdidos, repor cimento em casos de dano, de traumatismo. Essas células são muito importantes e impedem também a ação das células clastas e a adesão dessas células à superfície radicular. Quanto aos fatores protetores presentes no interior da polpa dentária, citamos a presença da pré-dentina. A semelhança do pré-cemento, ela é uma camada não mineralizada e ela guarda adjacente algumas células que são os odontoblastos, que também protegem e apresentam essas células as suas projeções no interior dos túbulos dentinários. A pré-dentina, junto com os odontoblastos, eles vão fazer um papel fundamental de proteção nos casos de agressão. A agressão seja de baixa intensidade ou alta intensidade, como a cárie dentária, com a deposição de uma dentina que pode ser mais irregular, uma dentina esclerosada, próxima ao agente agressor, ou uma dentina terciária, longe do agente agressor e próximo à inflamação pulpar. E essa dentina terciária, ela pode ser ainda classificada numa dentina reacional, quando o estímulo é leve e é produzida principalmente por esses odontoblastos residentes primários, ou uma dentina esclerosada, quando a cárie ela é profunda, tem pouca dentina, geralmente menos do que 5 milímetros, e essa deposição ela é gerada pelos odontoblastos like, são células mesenquimais da polpa que se diferenciam nessas células semelhantes aos odontoblastos. As reabsorções dentárias, por assim dizer, elas ocorrem devido à quebra desses fatores protetores. E as causas para a quebra desses fatores protetores, a principal delas é o traumatismo dentário.
O traumatismo dentário, ele é citado, ele é bastante discutido na Associação Internacional de Traumatismo Dentário, a IADT, inclusive saiu uma nova versão ano passado, 2020, que compreende 5% de todas as injúrias em crianças na faixa de 8 a 12 anos de idade, e que as reabsorções, elas têm uma frequência de aparecimento, mesmo que o tratamento seja realizado precocemente no traumatismo dentário, de 5 a 15%. É uma taxa um pouco elevada. Além do traumatismo dentário, outras condições que podem levar às reabsorções dentárias são as lesões perirradiculares, cistos, granulomas periapicais, movimentos ortodônticos devido à manutenção de uma pressão, dentes impactados, que também exercem um fator de uma pressão, e os tecidos patológicos de cistos e neoplasias de desenvolvimento, não de origem endodôntica. É importante também observar em nosso consultório o indivíduo como um todo. Ao realizar a anamnese, alguns indivíduos podem apresentar predisposição a uma maior ativação desses clastos. São pacientes que têm osteoporose, artrite reumatoide, mieloma múltiplo, metástase de câncer, porque pacientes com terapia oncológica fazem uso de medicação inibidores de aromatase e são mais suscetíveis à reabsorção óssea. Ou seja, a reabsorção dentária, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. A mais frequente é pelo traumatismo dentário. Mas se o indivíduo ele possui necrose pulpar, lesões perirradiculares, e ele também possui osteoporose, essa reabsorção ela vai ser muito mais intensa. A célula fundamental envolvida, como já foi dito, é o osteoclasto. O osteoclasto, lembrando, nas aulas de histologia, ele é um precursor dos monócitos, né? Ele pode ser encontrado de uma forma móvel, quando macrófago circulante, ou reabsortivo, que é a sua fase funcional. Então, sua fase funcional é justamente quando ocorre o acúmulo de actinos e há uma alteração do citoesqueleto da célula, formando esse pregueamento, essas bordas pregueadas, também chamadas de borda em escova. Daí, a célula ela está pronta para o seu papel de reabsorção. E o osteoclasto, ele promove a reabsorção através da liberação de ácidos, reabsorvendo a parte inorgânica, principalmente a hidroxiapatita da superfície radicular, e ele dissolve a porção orgânica através da liberação de enzimas colagenases que vão expor o colágeno e a matriz. Outra célula que age em sinergismo e é extremamente importante desempenhar funções que vão promover a diferenciação dos osteoclastos e também a liberação de fatores para iniciar o processo de reabsorção são os osteoblastos. Muitos autores já relatam que os odontoblastos da polpa e os cementoblastos da raiz exercem as mesmas funções dos osteoblastos no osso. Essas células liberam alguns fatores de crescimento e também ligantes que vão iniciar essa diferenciação do monócito circulante no osteoclasto. São eles o ligante de Ranke. Esse ligante de Ranke, ao ligar-se ao seu receptor, ele vai induzir uma transdução de sinal pelo fator NF-κB, que é responsável pela ativação dessas células. O fator de crescimento, o fator estimulador de colônias de macrófagos. Esse fator de colônias de macrófagos, ele, ao se ligar ao monócito circulante, ele permite a diferenciação nos macrófagos. Alguns hormônios, né, podem estar envolvidos, como o hormônio da paratireoide.
em que essas células possuem, inclusive, receptores para esse hormônio. Tudo aqui são fatores pró-absortivos. Alguns mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, principalmente a E2, interleucina 11, interleucina 1, o fator de necrose tumoral e a vitamina D3. Os osteoblastos, inicialmente, eles vão promover uma degradação inicial, expondo a matriz extracelular, porque eles liberam colagenase chamada metaloproteinases da matriz. E essas metaloproteinases, é importante essa exposição inicial da matriz extracelular para permitir a ligação, a união entre o osteoclasto e o tecido ósseo. Então, inicialmente nós temos os monócitos circulantes provenientes do tecido hematopoético. Ao se ligar o fator estimulador de colônias para macrófagos ao seu receptor, essa célula circulante passa a expressar o RANK, esse receptor RANK. O osteoblasto, por sua vez, ao receber sinalizações do meio ambiente, principalmente essas interleucinas inflamatórias, ele passa a exibir na sua superfície também o ligante para o receptor RANK. Esse ligante, em estados antirreabsortivos, ele é bloqueado por algumas moléculas, como a osteoprotegerina. Então, a osteoprotegerina, ela compete com o receptor RANK. Ao ligar o osteoblasto e o osteoclasto pela ligação RANK-RANK-L, ocorre a aglutinação de vários macrófagos para formar um osteoclasto. O osteoclasto ele tem de 6 a 12 macrófagos. E a gente observa isso pela quantidade de núcleos. Até então, essa união entre as células, por essa ligação, ela permite essa diferenciação do osteoclasto, mas ele ainda está em repouso. Para ele se tornar ativo, é necessário aquela exposição prévia pelas metaloproteinases, expondo a matriz extracelular do tecido ósseo, ou então da superfície radicular, e a união e mudança de conformação da célula para o aparecimento dessas bordas pregueadas. Como aqui a gente observa. Então, eu digo que nessa situação temos um osteoclasto funcional e vou iniciar e que vai iniciar a etapa de reabsorção. Na superfície óssea, a matriz exposta, um componente não colagênico da matriz que permite essa união da integrina do osteoclasto ao tecido ósseo é a osteopontina. Na superfície dentinária, esse papel é desempenhado pela cialoproteína dentinária, que é uma proteína da matriz não colagênica. Então, esse osteoclasto vai formar uma zona de vedação e esse ambiente ele vai se tornar ácido e o meio ao redor ele é vedado, esse ácido ele não passa para as regiões vizinhas. Nós temos dentro do osteoclasto uma bomba que é chamada de uma enzima chamada anidrase carbônica 2, que permite a clivagem do gás carbônico e da água em prótons H+, e íons bicarbonatos. Como o osteoclasto ele não resiste a um pH alto, ele tem que trocar o bicarbonato. Então, temos uma bomba de cloro que permite a troca do bicarbonato para o meio extracelular e a entrada dos íons cloro. Os íons cloros, eles são liberados na lacuna de Rausch, nessa zona de vedação, junto com os prótons H+, da desintegração promovida pela anidrase carbônica 2. E com isso forma-se o ácido clorídrico
deixando aquele meio extremamente ácido, com o pH de 4,5. Esse pH abaixo, ácido, ele permite a desmineralização óssea e também a desmineralização da superfície dentinária da hidroxiapatita, permite a desmineralização da hidroxiapatita. E para reabsorver a parte orgânica da dentina, são liberadas catepsinas que resistem bem a esse ambiente ácido, entre elas a catepsina K. E com isso, o osteoclasto faz esse papel progressivo de reabsorção, reabsorvendo tanto a parte inorgânica quanto a parte orgânica da dentina. As reabsorções dentárias, elas têm uma classificação de acordo com a localização em que ela ocorre na superfície dentária. Classificamos elas nas reabsorções dentárias externas. Nesse grupo, não está envolvido agentes infecciosos, não tem infecção. Outro grupo são as reabsorções dentárias externas associadas à infecção da cavidade pulpar. E aí sim eu tenho uma situação de necrose dentária e de uma infecção dos condutos. A reabsorção dentária externa cervical invasiva, quando ela ocorre no terço cervical da raiz. E as reabsorções dentárias internas. Como característica comum a todas as reabsorções dentárias externas, elas podem iniciar em qualquer ponto da superfície radicular. E elas recebem o nome de acordo com a sua localização anatômica. Aqui nós temos uma reabsorção cervical externa, porém encontrada na região cervical. Então, damos o nome de reabsorção dentária externa cervical. Se ela ocorre lateralmente, a gente chama de reabsorção dentária externa lateral. Ao exame radiográfico, a todas elas, patognomônico a gente identificar a presença do contorno do canal radicular, com essas duas linhas radiopacas. E histologicamente, a gente sempre encontra na lâmina a presença de clastos, de osteoclastos e nas lacunas, reabsorvendo de uma forma irregular a estrutura dentária. Além disso, se a gente observar em maior aumento em microscopia eletrônica de varredura, esses túbulos dentinários não há mudança de tamanho. Há uma reabsorção sem alterar o tamanho dos túbulos. A primeira delas, quando a gente tem um agente agressor de baixa intensidade e de um tempo curto de exposição, temos uma reabsorção dentária externa transitória. Transitória porque ela paralisa sem intervenção nenhuma. Ela é autolimitante, ela é encontrada apenas em um local, em um ponto, e ela é prontamente reparada, ela é reparada rapidamente. E é de difícil visualização radiográfica, porque ela é muito incipiente. A gente pode diagnosticar esse tipo de reabsorção transitória nos dentes extraídos, em que a gente observa que na superfície dentária há uma baixa, há um defeito. E esse defeito, ele tem uma superfície lisa. Então, a gente subentende que aquele dente sofreu uma reabsorção, mas foi transitória. E os traumas de baixa intensidade são a concussão, a subluxação e os traumas mastigatórios. Os nossos dentes, eles sofrem constantemente esse processo reabsortivo, porque a gente sabe que a remodelação óssea, ela é um processo fisiológico. E por que esse processo paralisa? Esse processo paralisa porque devido à manutenção de células viáveis do ligamento periodontal e ao redor da raiz. Então, nessa competição entre as células clásticas e as células residentes, há um ganho para as células residentes, há um favorecimento para o reparo dentinário.
tipo de causa de reabsorção dentária externa são as reabsorções por pressão. Causas, a principal delas é o tratamento ortodôntico, que a gente quer essa movimentação dos dentes, né? Essa movimentação dos dentes para adequação da oclusão. E ela é encontrada principalmente na superfície apical. Presença de dentes impactados, como aqui a gente observa nessas radiografias, terceiro molar incluso e ele mesioangulado, reabsorvendo a raiz distal do segundo molar. Nas erupções dentárias, a gente observa muito isso na dentição mista, em que os dentes permanentes reabsorvem as raízes dentárias dos dentes descidos. Os cistos, devido à expansão do cisto e à proximidade com as raízes dentárias, e também algumas neoplasias pelo próprio crescimento rápido dessas condições. Característica clínica, a gente observa a reabsorção principalmente da porção apical desses dentes, e a gente sempre tem um fator causal envolvido, seja por algum cisto, seja pela presença de brackets. E a polpa dentária, ela é rígida. O tratamento envolve a remoção da causa. Ela é cessada após a remoção da causa, como a gente observa que o dente impactado ele foi extraído, mas se essa reabsorção ela chega a alcançar a polpa, é necessário também uma intervenção endodôntica nesse dente para paralisar esse processo e também para impedir a infecção radicular. Cada caso é um caso. Outro tipo de reabsorção dentária e bastante frequente nos traumatismos dentários, principalmente avulsão e intrusão, é a reabsorção dentária externa substitutiva. Substitutiva, o nome já diz, ela vai ser substituída por um outro tecido. A etiologia é um dano irreversível àquele ligamento periodontal, em que esse dano ele é a perda a mais de 20% dessas células, e essas células inviáveis, elas vão estimular um processo inflamatório na superfície da raiz, atraindo essas células para o local, e um quadro clínico extremamente associado a isso é a anquilose dentoalveolar. Então, esse tecido, ele vai ser constantemente substituído por outro, ou seja, ele vai sofrer uma metaplasia. Metaplasia é a mudança de um tecido normal por outro como um processo adaptativo. A gente tem a substituição do cemento por osso e a união do tecido ósseo. E a velocidade e a determinação desse processo de substituição está altamente relacionado com os processos de reparo. Se eu tenho uma quantidade de células viáveis, de células do ligamento periodontal acima de 20%, se o paciente que sofreu uma avulsão dentária, ele ele fez o atendimento odontológico rápido, daquele intervalo de 15 a 20 minutos, eu consigo reimplantar, eu consigo ter células viáveis na superfície da raiz, eu tenho uma competição a favor de um reparo, e a deposição de cemento por essas células do ligamento periodontal, como a gente observa nesse quadro à esquerda. Porém, se eu tenho uma perda grande e essas células não estão mais viáveis, eu tenho um ganho dessa competição para a reabsorção substitutiva, em que eu tenho a união diretamente da raiz com o osso. E nesse caso, não pode ser revertido. Mesmo que faça o tratamento endodôntico,
ele é indicado para impedir a infecção desse canal, impedir ou eliminar e não prover outros tipos de reabsorções, como a reabsorção inflamatória, que a gente vai ver mais à frente. Como características clínicas, é um processo assintomático, o paciente não sente nada, nem quando ele sofreu traumatismo dentário, se a gente fizer testes de sensibilidade, o paciente vai passar um tempo, não sendo responsível. Ele é diagnosticado principalmente em exames radiográficos de rotina, ou clinicamente a gente já suspeita por o dente estar em infraoclusão. E ao realizar um teste de percussão, ele exibe um som metálico e alto, realizado pelo cabo do espelho. Radiograficamente, observa-se o apagamento do ligamento periodontal, não observo distinção entre osso e dentina, é tudo uma estrutura só, e as margens dessa reabsorção ela é irregular. É um processo muito lento, que ocorre de anos até a completa destruição da raiz. A completa substituição da raiz, como a gente observa, pode levar de 3 a 10 anos. Por isso que um paciente que ele sofre traumatismo dentário, ele deve ser acompanhado a longo prazo no consultório odontológico. E o dentista, ele sempre tem que ficar voltando inicialmente 30 dias, depois 3 meses, 6 meses, anualmente, durante 5 a 10 anos, no caso da reabsorção substitutiva. E o cirurgião dentista, ele tem que pensar que essa coroa vai ser perdida e o planejamento para a colocação de implantes. Mas é interessante manter esse dente para manter a qualidade óssea, a altura, a largura do osso para a colocação do implante. O tratamento, existe aquela discussão se em pacientes jovens reimplanta ou não reimplanta um dente avulsionado. Alguns autores afirmam, a IADT em 2020, ela diz para não reimplantar, mas a criança ela vai sofrer problemas psicológicos devido à falta daquele dente. Ela pode sofrer também o estigma dos colegas por não ter perdido aquele dente. Além disso, a IADT ela diz para não reimplantar devido ao desenvolvimento maxilofacial que poderia ficar prejudicado. Mas existe outra vertente, outros autores dizem não. A perda desse dente pode levar a consequências psicológicas de convívio social dessa criança e a manutenção da raiz, ela é importante para a manutenção da altura e espessura óssea. Com o tempo, a gente mantendo esse dente no alvéolo, a raiz no alvéolo, ela vai ser paulatinamente substituída por osso e haverá a perda da coroa dentária. O tratamento ortodôntico, neste caso, ele é contraindicado. Só é feito uma luxação ortodôntica, um tracionamento ortodôntico, inicialmente ao trauma, quando o dente ele sofreu a intrusão para a colocação daquele dente em oclusão, na linha de oclusão. Mas após estabelecido a reabsorção dentária substitutiva, não é feito o tracionamento ortodôntico. Vamos falar agora das reabsorções associadas à infecção da cavidade pulpar. Elas, como o nome já diz, está relacionado à necrose e infecção do conduto. Dependendo da sua localização, ela pode ser apical ou lateral. Valendo salientar que essas reabsorções laterais, elas estão realmente associadas ao traumatismo, em que ocorreu um dano a esse segmento ou às células do ligamento periodontal. E, além disso, a necrose pulpar, com a liberação de toxinas, passando pelos túbulos dentinários para
o espaço do ligamento. A primeira delas, a reabsorção dentária externa apical, essa está relacionada às lesões perirradiculares de cisto e granuloma perirradicular. É um processo progressivo, se não for removido a lesão, ela reabsorve completamente toda a raiz, e a sua manutenção é feita pelo processo inflamatório, com liberação de interleucinas, prostaglandinas, fator de necrose tumoral. É um processo visto nas lesões crônicas. Não é observado nas lesões agudas, como o abscesso perirradicular agudo, porque o tecido liquefeito no ápice destrói também as células clásticas. Então, não é observado nos abscessos. Nessa fotomicrografia, a gente vê claramente que essa reabsorção apical ela é irregular, num aspecto chamado de bico de flauta, na radiografia que a gente vai observar. Aqui a gente tem a presença de um granuloma periapical. Em maior detalhe, por uma microscopia eletrônica de varredura, a gente vê várias células clásticas exibindo essas bordas pregueadas. Clinicamente é assintomática, mesma condição do cisto e do granuloma periapical. O paciente pode sentir alguma sensibilidade aos testes de percussão e palpação. Observamos áreas radiolúcidas no ápice, um encurtamento da raiz. Essa reabsorção ela é irregular, parece um bico de flauta mesmo. E a gente vê a manutenção da luz do canal radicular. Aqui em maior detalhe. Nessa situação, é necessário a gente tratar endodonticamente, remover os agentes agressores da polpa, que são os micro-organismos, mas para isso tem que fazer o comprimento de patência, determinar o comprimento de patência. E o comprimento de patência, ela é determinado colocando uma medicação intraglonal com algum contraste, o iodoforme, o óxido de zinco. Porque essa reabsorção apical, ela remove cemento, dentina, mas às vezes pode manter ainda a luz do canal. O tratamento envolve a medicação intracanal, principalmente o hidróxido de cálcio, como eu tinha falado, o hidróxido de cálcio ele promove um aumento do pH, e esse aumento do pH intracelular dentro do osteoclasto leva à sua morte, à sua apoptose, à sua destruição, mais um veículo, mais um princípio ativo, como o paramonoclorofenol canforado. Será feita várias trocas dessa medicação intracanal até observarmos uma resolução do tecido ósseo e dentário, com a presença de uma lâmina óssea. Além da atividade microbiana, essa medicação intracanal ela promove uma barreira físico-mecânica à invaginação de um tecido de granulação no interior do canal. Após observarmos a presença de uma lâmina dura no periápice e o restabelecimento do ligamento periodontal, a gente pensa em parar com a medicação e dar início à obturação do canal. Como esse forame ele é alterado morfologicamente, temos que lançar mão de técnicas de obturação com gutapestia termoplastificadora, ou então a técnica de obturação com tampão apical, usando o MTA. Nos casos de traumatismo em que houve uma ruptura do feixe vasculonervoso, principalmente na avulsão, na intrusão também, nas luxações e na avulsão, esse dente, além de perder
o ligamento periodontal, as células da superfície radicular e ter dano direto ao cemento, ele vai sofrer um processo de necrose pulpar coagulativa. E com posterior liquefação da polpa, a entrada de micro-organismos, e esses produtos tóxicos, eles atravessam túbulos dentinários e também aquelas ramificações dos canais laterais, canais acessórios, indo para o tecido periodontal. Elas são observadas clinicamente, essas reabsorções externas laterais, na superfície vestibular, lingual, palatina. Aqui a gente vê na vestibular, aqui a gente observa na superfície mesial. Além disso, elas podem ser localizadas ou perfurantes quando atinge polpa dentária, polpa e ligamento. Radiograficamente, por ser uma lesão inflamatória, a gente observa áreas radiolúcidas tanto na dentina, na superfície radicular, como áreas radiolúcidas também no osso ao redor. Então, mais uma vez, a perda das células do ligamento periodontal, elas vão estimular um processo inflamatório no ligamento com a vinda dessas células clásticas. Então, há um processo inflamatório também na área adjacente à raiz. O tratamento, ele está diretamente condicionado ao tratamento do traumatismo dentário. Tudo que a gente aprendeu em traumatismo dentário, ele é aplicado aqui para prevenir esse tipo de reabsorção dentária. Então, esse tratamento ele pode ser feito preventivamente após uma semana do trauma. A gente não tem infecção da câmara, a gente não tem infecção pulpar ainda, a gente tem um tecido necrótico, mas não infectado. A gente pode obturar em sessão única, inclusive, ou então realizar medicações com hidróxido de cálcio para prevenir a chegada dessas células clásticas, ou então medicações à base de corticosteroide e antibiótico, como a Ledermix. Porém, se o paciente ele demorou a comparecer ao nosso consultório, um trauma há mais de 10 dias, 2 semanas o paciente não procurou atendimento para realizar o tratamento endodôntico, a gente lança a mão de tratamentos para infecção pulpar. Aquele canal provavelmente já está infectado. E a gente usa também a pasta HPG, que é hidróxido de cálcio mais o PNCC. Aqui a gente observa nessas radiografias um dente que ele tem a presença de reabsorções radicular externa, né, inflamatória. A gente observa a reabsorção tanto na superfície radicular como no osso ao redor. Foi feito medicação intracanal com hidróxido de cálcio. E após um controle de 2 anos, a gente observa o completo reparo ósseo e dentário. Nas situações perfurantes, a mesma coisa é feita. Pode-se fazer a via. Melhor tirar isso. As perfurantes também, quando a gente não lança a mão de um retalho cirúrgico, de uma via cirúrgica, faz várias trocas com hidróxido de cálcio e, posteriormente, a obturação. E essa obturação, aqui a gente lançou mão de uma gutapecha termoplastificada. Em dentes com risogênios incompletos, dentes jovens, outra modalidade de tratamento que a gente até prefere ser realizado inicialmente são o tratamento regenerativo da polpa dentária. Esse tratamento regenerativo, ele também
é possível prevenir ou até tratar as reabsorções dentárias externas inflamatórias. A gente tem aqui esse artigo da Regenerative Endodontics, da Journal of Endodontics, é um relato de 5 casos em que os presentes casos estavam apresentando reabsorções dentárias. Aqui a gente observa reabsorção dentária inflamatória externa após a avulsão de um trauma dental. Nesse caso em particular, o paciente sofreu um trauma, mas ele não sabe dizer onde foi, ele não procurou o atendimento odontológico de imediato, ele só procurou tempos depois. E são feitos, né, procedimentos regeneradores. Aqui foi colocado o uso da fibrina rica em plaquetas, em que você remove o sangue do indivíduo, passa numa centrífuga e é feito um scaffold, um arcabouço natural. E essa fibrina, ela, além de promover o coágulo, né, a atração das plaquetas, ela também contém muitos fatores de crescimento, fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento endotelial vascular, que vai permitir essa revascularização do dente. E a gente sabe que um dente vivo é a melhor opção, é a melhor barreira a essas células clásticas, né? A atividade dessas células clásticas no tecido vivo e sem inflamação é a melhor forma de eliminar esses osteoclastos. Se a gente tem os controles, né, após 3 meses, a gente já começa a notar um reparo ósseo e reparo radicular também. Interessante frisar que pacientes que têm dentes com risogênios incompletas submetidos a trauma dentário e que a gente lança a mão desses procedimentos, tem que ser feito um controle rígido, rigoroso. Todo mês, esse paciente, de 30 em 30 dias, esse paciente tem que comparecer ao consultório odontológico para a gente realizar testes de vitalidade pulpar, realizar radiografias perapicais, para ver se o tratamento regenerativo está dando progresso, está dando certo. Porque qualquer falha, qualquer indício de reabsorção inflamatória, a gente deve deixar de lado esse papel, esse tratamento regenerativo e pensar numa apsificação. Tudo é no sentido de impedir a inflamação pulpar e radicular. Todos esses tratamentos são no sentido de evitar uma reabsorção dentária. E aqui o controle após 30 meses, indicando um sucesso desse tratamento regenerativo. A gente já consegue até observar a obliteração no interior do canal radicular, indicando realmente que essa polpa ela está vital. Aqui o resumo dos 4 pacientes, porque um teve perda, né? Dos 4 pacientes. 3 apresentavam inicialmente, todos que apresentavam inicialmente um indício de reabsorção, no caso ele fala reabsorção substitutiva, eles não apresentaram mais esse indício, todos os 2. Ou seja, os procedimentos endodônticos regenerativos interrompem a reabsorção radicular externa. Em 3 dos casos, a reabsorção de substituição ela foi interrompida, evitando as complicações de anquilose e a necessidade de perda da coroa dentária. Quando essa reabsorção, outra particularidade de outra reabsorção dentária é a reabsorção dentária que ocorre na região cervical, também chamada de cervical invasiva, porque ela é progressiva no sentido de perder mesmo a coroa dentária. O estímulo pode ser microbiano ou pode ser decorrente de cirurgias ortognáticas, também decorrente de trabalhos ortodônticos, movimentos ortodônticos. Também pode ser, tem várias causas, pode ser devido à infecção pulpar, à infecção do sulco gengival. Clinicamente,
E é até importante fazer esse comparativo de um dente com cárie, um diagnóstico diferencial da cárie cervical, é porque a superfície durante a exploração ela é lisa, ela é brilhante, ela é dura. Outra característica clínica que a gente percebe é quando há essa proliferação do tecido de granulação em direção à cervical, dando essa mancha rosa, em áreas que há a perda, a quebra do esmalte, devido ao processo reabsortivo. Das causas, como a gente já falou, traumatismo dentário, movimentos ortodônticos, cirurgia ortognática, o clareamento interno também, o dente submetido ao clareamento interno é um dente não vital e faz com que ele passe pelos túbulos dentinários, né, o perborato e sódio, estimulando o processo inflamatório na região cervical. E essa região, ela é propícia, a região cervical, uma região bastante complicada, porque depende também da variação anatômica que a gente tem da junção amelocementária. A gente tem vários tipos, a gente pode ter o semente cobrindo o esmalte, topo a topo, então a ausência de coaptação entre esmalte e cemento faz com que essa região ela fique mais exposta à ação dos clastos. Radiograficamente, como eu tinha falado, toda reabsorção externa a gente observa o contorno do canal radicular, essas duas linhas radiopacas. Ela é expansiva, né? Por isso recebe esse nome invasiva, que ela expande para apical e para coronário. O tratamento, devido à localização ser de fácil acesso, a gente lança a mão de expor cirurgicamente a lesão, remover o tecido de granulação, fazer uma curetagem removendo essas células, e a restauração com compósitos ou então MTA, que utilizou um biocerâmico, o MTA Repair HP. Justamente ele é formado com esta finalidade, ele foi desenhado com essa finalidade para um papel reparador de perfurações e reabsorções dentárias. Ele tem a vantagem de não manchar a estrutura dentária. Uma particularidade dessas reabsorções cervicais é uma chamada de idiopática múltipla. Essa idiopática múltipla ela não está relacionada com infecção. Ela ocorre sem causa aparente, ela é sem causa aparente. E ela acomete vários dentes, pelo menos 3 dentes na região cervical. Aqui trago esse relato de caso de uma mulher grávida que não tinha história de trauma, nem fazia tratamento ortodôntico, nem clareamento, nem bruxismo, e nem tinha nenhum problema sistêmico, de osteoporose, nem nada. Mas ela desenvolveu essa reabsorção cervical. A restauração envolve a mesma coisa, utilização de resina, compósitos, ionômero de vidro, MTA. Por fim, vamos falar das reabsorções dentárias internas. Até então, a gente falou das reabsorções externas, da superfície radicular. Agora, vamos falar das reabsorções dentro do canal radicular. A semelhança também pode ser transitórias, progressivas. As transitórias acometem apenas a perda de odontoblastos da pré-dentina, enquanto as progressivas, elas continuam além, elas progridem. E essas progressivas, elas podem ser a mesma coisa, inflamatórias ou substitutivas. Aqui eu trouxe um trabalho em vivo. Aqui é um dente de rato submetido ao clareamento dental externo. E que se a gente retirar e for olhar no microscópio de luz, a gente observa a perda transitória dos odontoblastos e da pré-dentina. O clareamento dental ele não promove uma reabsorção, o clareamento dental externo, mas ele promove essa perda transitória dos odontoblastos.
Pronto, nas progressivas, nas reabsorções dentárias internas progressivas, aquela que a gente tem que fazer, o cirurgião dentista, ele tem que atuar para impedir esse processo. Temos a inflamatória, principalmente a atuação de uma inflamação crônica devido a um trauma dentário. O superaquecimento do dente, na remoção de restaurações dentárias infiltradas, restaurações infiltradas, também na cirurgia. A remoção de restaurações dentárias infiltradas, remoção da cárie, a gente sempre tem que pensar no aquecimento que a gente está promovendo naquele dente. Tem que irrigar bastante, sempre ter um jato grande de água. E também, quando a gente estiver usando o ultrassom, a gente sempre tem que colocar essa névoa a gente sempre tem que pensar em promover uma névoa, uma nuvem de água, pensando em prevenir o aquecimento daquele dente. E a posterior, o aquecimento daquele dente, né? Porque isso pode levar a alterações inflamatórias naquelas células remanescentes da polpa. E outro fator é a infecção, e a gente sabe que a infecção ela é capaz de manter, né, a inflamação crônica, é um fator de manutenção. Clinicamente, ela é rara em dentes permanentes. Basicamente, é muito difícil a gente encontrar na clínica uma reabsorção dentária interna. É necessário para que ela ocorra que a polpa em duas condições. Uma polpa, a gente tem que ter a presença de uma polpa necrótica, geralmente, como o biofilme ele vai progredindo em direção apical, ela é necrótica em coronária e ela está viva na porção radicular. E essa união da polpa necrótica vai permitir a liberação de fatores inflamatórios que vão atrair os clastos vindo daquela polpa, aquela polpa viva, e também esses clastos, eles vão ser nutridos por essa polpa viva. Ela é assintomática, geralmente só é diagnosticado em exame radiográfico de rotina. Aqui a gente observa, né, aqui a gente observa que não há manutenção do contorno do canal, por isso daí já é um diagnóstico diferencial das reabsorções dentárias externas. Pode ocorrer a perfuração da coroa, dando esse estado patognomônico de mancha rosa, porque o esmalte é translúcido e deixa transparecer o tecido de granulação, que é vermelho. E com a progressão da infecção, a reabsorção é então paralisada. É necessário também a realização de radiografias e um correto diagnóstico. No caso, a gente pode radiografias anguladas para determinar a reabsorção, inclusive nas reabsorções externas, determinar qual é a superfície que está sendo reabsorvida, se é vestibular, palatino, mesial. Mesial e distal é fácil nas radiografias perapicais devido a essa tomada bidimensional, mas quando ela é por vestibular ou palatino é mais complicado. Essas tomadas anguladas é importante também para a gente ver se tem ou não contorno do canal radicular e determinar realmente se a reabsorção ela é interna ou externa. A endodontia já pode realizar a solicitação da tomografia computadorizada, feixe cônico, com um FOV pequeno, limitado à região dental, para esse diagnóstico das reabsorções dentárias. A gente vê que a reabsorção aqui está por palatino, para identificar a localização e tratar de forma adequada. O tratamento, como se trata de um processo infeccioso também, é a remoção da polpa.
Removendo totalmente a polpa, a gente deixa de levar suprimento sanguíneo para essas células clásticas. A gente usa o hidróxido de cálcio, novamente, é o padrão ouro, com o princípio ativo pelo paramonoclorofenol canforado. E são feitas várias trocas até a gente observar radiograficamente a resolução de um processo reabsortivo. A gente observa aqui o uso da medicação com contraste, ó, e após a obturação. Aqui a medicação intracanal e após a obturação. Nas situações perfurantes em que há comunicação interna e externa, a gente, dependendo da localização na raiz, se ela for mais para cervical, a gente pode fazer abrir um retalho cirúrgico e fazer pela via cirúrgica uma curetagem e a colocação de um material restaurador. Nesse sentido, devido à dificuldade de limpeza, à dificuldade de obturação, a gente sempre deve lançar mão de uma técnica de gutta-percha termoplastificado. E a última reabsorção interna é a reabsorção substituição. Nesse mesmo sentido, ocorre, ao invés dela ser uma reabsorção que degrada o tecido, uma reabsorção destrutiva, a gente tem uma formação óssea. Ela destrói e forma osso, ou seja, é uma metaplasia do osso medular no interior do canal. Ela pode ocorrer tanto na superfície coronária como radicular. Ela é irregular, há um aumento da cavidade pulpar. E o tratamento, a mesma coisa, a remoção do tecido pulpar e a obturação deste canal. Vamos falar um pouco, a gente vai trabalhar um pouco uma sessão clínico-patológica que eu quero que vocês aprendam a diagnosticar essas reabsorções e treinando. Aqui a gente tem um caso 1, são 3 casos, tá? No primeiro caso, o elemento 11, ele sofreu uma avulsão e o paciente totalmente cooperativo, ele foi direitinho ao consultório odontológico, seguiu todas as etapas, mas mesmo assim foi realizado tratamento endodôntico e mesmo assim houve a reabsorção dessa raiz. Ó. A gente evidencia uma reabsorção dentária, um apagamento da lâmina dura. Nesse sentido, qual o tipo de reabsorção que a gente observa? Radiograficamente, não há a presença de uma área radiolúcida do ligamento periodontal. A gente vê uma união do dente com o osso. Nesse caso, poderia pensar em uma observamos uma substituição dessa raiz por um tecido semelhante ao osso adjacente. A gente pode pensar numa reabsorção dentária externa substitutiva e o planejamento é o acompanhamento e posterior à remoção da coroa e colocação de um implante. E foi feito um tratamento correto? Foi. Essa raiz vai ser paulatinamente substituída por osso, permitindo a manutenção do espaço, a manutenção da altura óssea e do volume ósseo. No segundo caso, o paciente ele sofreu um trauma anos atrás, também não procurou o atendimento odontológico de imediato. No exame radiográfico de rotina, esse paciente era assintomático, foi observada uma área radiolúcida na polpa radicular, e sem a preservação do contorno do canal, ó, não tem mais o contorno. A gente até observa também uma comunicação entre a polpa e o ligamento periodontal. Qual o diagnóstico para essa reabsorção?
reabsorção interna inflamatória e perfurante. E qual é a conduta clínica? A conduta clínica seria a medicação à base de hidróxido de cálcio com PMCC e a obturação com uma técnica de gutapesta termoplastificado. No caso 3, esse paciente ele sofreu uma luxação lateral, ele era praticante de esportes, né? Na primeira consulta, ele apareceu para reposicionar o dente, porque o dente dele estava a coroa inclinada para a palatina, foi reposicionada e foi feito um splint por 7 dias. Só que esse paciente não retornou, foi aconselhado voltar com 1 semana, ele não retornou. Ele retornou após 6 meses e queixando de dor, a mastigação. Qual a reabsorção envolvida? A gente vê áreas radiolúcidas na dentina e radiolúcidas no osso. A gente pensa numa reabsorção inflamatória externa. Qual a causa? A infecção pulpar, o trauma mais a infecção pulpar e qual a conduta? A gente pode lançar mão de realizar trocas de medicação intracanal até evidenciarmos uma resolução óssea, a presença de uma laminadura e fazer o acompanhamento. Se esse dente não apresentar resolução, não apresentar reparo ósseo, a coroa é removida e é prevista a instalação de implantes. Como considerações finais, eu digo para vocês que o diagnóstico ele deve sempre ser confirmado no decorrer do tratamento. Principalmente nos casos do trauma, a gente tem que casar com o paciente, pedir para ele voltar sempre a cada 30 dias, após 3 meses, 12 meses, por 5 anos, nos casos da reabsorção substitutiva, por 10 anos, porque qualquer indício de reabsorção, a gente intervém, ou com a troca da medicação, ou com um retratamento. Nas reabsorções radiculares, o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para a manutenção do dente. O paciente tem que ser colaborativo, a gente tem que atuar precocemente para prevenir a perda óssea e distúrbios do desenvolvimento maxilofacial em indivíduos jovens. Segue as referências e estou à disposição da arguição da banca. E muito obrigada.